primeiramente. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por estar aqui essa noite, podendo te louvar, te adorar, te exaltar. Pai, sentimos a Tua presença aqui em cada canção, em cada palavra que já foi ministrada. E queremos colocar nosso coração, Pai, para esse momento da palavra, que o Senhor possa estar falando primeiramente comigo aqui à frente e em cada coração aqui presente também, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos na campanha do Bom Encontro, né? Então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 22, 37 a 39, que é um texto muito conhecido e, por falar em encontro, em relacionamentos, esse texto ele é muito utilizado, um texto muito conhecido, que antes de eu entrar no tema principal da palavra, eu gostaria de falar sobre essa parte aqui. Mateus 22, versículo 37 a 39. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem algumas versões que falam: amarás a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Então, aqui eu vejo que existe 3 tipos de relacionamento, né? A gente é notório aqui, que é o relacionamento vertical, intrapessoal e o horizontal. O relacionamento que a gente tem com Deus, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente fala de amar a Deus acima de todas as coisas, é até mesmo acima de nós mesmos, né? Então, acima dos nossos projetos, dos nossos relacionamentos. E quando a gente consegue alcançar, que é um desafio para todos nós, para começar de mim aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, não só crer que Deus existe, mas sentir a Deus, ter essa intimidade, a gente consegue atingir o nível de não sermos abalados pelas circunstâncias, sermos plenamente satisfeitos e termos essa conexão com os céus, conexão com o que Deus tem para a nossa vida, além dessa vida aqui na terra. E depois, o seu próximo como a ti mesmo. Aí devolve para nós. Para eu conseguir amar o meu próximo, conseguir amar a pessoa que está ao meu redor, eu tenho que amar primeiramente a mim, que é esse encontro comigo mesmo, essa busca da frase, né, quem eu sou. E para nós conhecermos a Deus, é impossível conhecer a Deus sem nos conhecer primeiro. Tem vários personagens da Bíblia que, quando teve uma intimidade com Deus, ele acabou olhando para si mesmo. Eu vou dar o exemplo de Isaías, né? Quando ele chegou diante de Deus, no chamado dele, ele teve medo diante da glória de Deus, porque ele vivia num povo de lábios impuros, ele tinha lábios impuros também. Então veio à tona o pecado de Isaías, e esse encontro consigo mesmo, ou intrapessoal, amar a si e a Deus acima de todas as coisas, é uma conexão que a gente tem conosco e com Deus. E o outro, que é o próximo, é o reflexo do relacionamento que a gente tem conosco e com Deus. E quando a gente fala de próximo, são as pessoas que a gente tem intimidade. Não é só as pessoas que são próximas a nós fisicamente, às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, faculdade, ou aqui mesmo na igreja, né? A gente não tem condições de ter intimidade com todo mundo e nem deve, né? Porque nem todas as pessoas podem acessar a nós mesmos. A gente tem o direito de escolha e tudo mais. Ou seja, são com as pessoas que a gente tem intimidade, as pessoas com quem nós somos, quem nós realmente somos. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem mais educação com quem a gente tem menos intimidade, não é assim? Você vai conversar com a pessoa que você tem uma certa formalidade. Agora, com quem você tem intimidade, às vezes você fala, e na verdade isso não é indevido, né? Mas a gente é o que a gente é com as pessoas que a gente tem intimidade, que é esse próximo, o próximo que a palavra de Deus fala é sobre isso. Em todos esses relacionamentos, a gente tem que procurar esse bom encontro, né? Bom encontro com Deus, bom encontro conosco e bom encontro com o nosso próximo.
E toda vez que há algum bloqueio, algo, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma questão assim, a gente acaba comprometendo esses 3 níveis de relacionamento, né? Com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E a forma como eu relaciono comigo, a forma como eu relaciono com Deus, eu acabo projetando nas pessoas com quem eu convivo. Não só na intimidade, mas as pessoas mais distantes e tudo mais. E hoje, queria que projetasse ali em 1 Coríntios 13, versículo 13, o último versículo desse capítulo, né? Que é o capítulo que fala sobre o amor, né? Todo mundo conhece, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tudo mais. Então, é o 1 Coríntios 13, versículo 13. Pode colocar lá, por favor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deste é o amor. Essas são consideradas as 3 virtudes teológicas, né? A fé, a esperança e o amor. E nós temos, a gente conseguiria conceituar o que é fé, sim ou não? A gente não sempre fala sobre fé, a gente não sempre prega sobre fé, ministra. E o amor também, não somente na igreja ou lá fora e tudo mais. Porém, a esperança, muitas vezes, ela passa um pouco batido. A gente não fala muito sobre a esperança. Vocês concordam com o que eu estou falando? Não é falado mais sobre fé e amor? Sim ou não? Né? Agora, a esperança, a gente não fala muito sobre a esperança. E hoje, quando o Boina me chamou para ministrar, para falar, veio assim forte, né? A gente fala assim, do nada, nada é do nada, né? Tudo tem um propósito. Veio algo forte no meu coração nessa 3 virtudes teológicas, a palavra esperança, o conceito de esperança. E eu fui aprofundar e foi muito rico assim para mim também. Eu quero tentar passar para vocês. O que é esperança, então? A gente pode conceituar o que é fé, a gente pode conceituar o que é amor. Agora, o que é a esperança? Por mais que a palavra fala ali, né, que o maior, o mais importante, né, o maior é o amor, mas a esperança ali está junto. A gente sabe que a fé é fundamental, é importante, e o amor é o mais importante, e a esperança está ali junto. O que é a esperança? Primeiramente, a gente às vezes imagina ou pensa, né, de uma forma espontânea, que a fé e a esperança é quase que a mesma coisa, mas não, elas têm as suas distinções ali. Por exemplo, a fé é uma posse antecipada de algo que não aconteceu ainda, né? A fé, na verdade, ela é mais racional, né? É algo que eu tenho que, na minha mente, condicionar uma crença que muitas vezes ela é inexistente. Uma circunstância, uma situação, por exemplo, o mar vermelho abrir, né, de uma forma real que aconteceu na Bíblia, de uma forma simbólica. Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. E a fé ela está mais focada aqui no presente, né? Eu preciso ter fé nesse momento para acreditar em algo que possa vir a acontecer. E a fé ela é racional. Agora, a esperança, ela já tem uma conceituação de ser um sentimento. Então, a esperança, ela está mais focada no emocional, né, que é o propósito desses momentos aqui. A esperança, ela é possíveis realizações, ela está mais focada no futuro, né? A gente conceitua esperança como esperar. É algo do futuro que eu acredito, né? Eu preciso ter fé hoje, e a esperança é aquela que vai focar mais no futuro. E a esperança, ela não é tão racional, ela é emocional. Ela está focada mais no sentimento. E o amor, ele já transita mais entre o emocional e o racional. O amor, ele foi construído no passado. Eu amo hoje as vinculações que eu tive no passado, as memórias afetivas. Então, você pode perceber que a fé é o presente, a esperança é mais o futuro, e o amor é o hoje, mas focado nas vivências que eu tenho no passado.
de construção de relacionamento, de níveis de intimidade, de memórias afetivas. Eu não vou amar uma pessoa se eu conhecer ela aqui na hora, ou amor à primeira vista. Isso não existe. Na verdade, é paixão, tá? Não é a pauta daqui do momento, mas a paixão, eu posso me apaixonar por alguém num simples olhar, no momento que são as minhas expectativas. Aquela paixão, ela pode se transformar em amor. Mas vocês entenderam a diferença da fé, esperança e amor nesses conceitos que transitam no tempo e nas emoções, pensamentos, razões e tudo mais. E a esperança, eu tomei a liberdade de conceituar a esperança como a terra, que precisa ser adubada, porque as nossas emoções é comparada como a terra, que precisa ser adubada. A esperança, ela não vem assim do nada, né? Ela precisa, assim como a fé e o amor precisa ser investido, a nossa esperança precisa ser investida também, para que a gente consiga esperar, consiga ter essa esperança. Então, sustenta, a base, germinar, o florescer. E eu posso até dizer que a esperança é a base para a fé e para o amor. Quando a gente cultiva a esperança, é mais propício eu conseguir crer e eu conseguir amar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando a gente está naquele cultão, né, abençoado, né, como esse aqui também, não é a quantidade de pessoas, a fé coletiva, a igreja reunida, e a gente está orando aqui por demandas do nosso dia a dia, que a gente vai enfrentar durante a semana. Então, aquilo é o presente, é a minha razão, é o meu pensamento. E aí, quando a gente vai embora, talvez no trajeto do caminho, ou na própria casa, a gente vai se deparar com os problemas, ou amanhã, no outro dia, pode ser que não está a mesma coisa de sentir. Aí que vai entrar a esperança, né? A esperança é que vai entrar naquele momento do meu sentimento, porque o pensamento, a fé, a crença, ele é intimamente influenciado pelo que eu sinto. Então, às vezes, a minha fé pode esmorecer aquilo que eu recebi de palavra aqui pelos meus sentimentos. Então, é aonde vai os deparar com os gigantes, com os problemas, com a situação. É a esperança. A esperança é o pós-culto. A esperança é o decorrer da semana e o deparar. Obrigado. Deparar com os nossos problemas. Jesus na cruz foi a fé. E Jesus na ressurreição foi a esperança. Que é a esperança que a gente sempre precisa ter. Aí tem aquela frase: a esperança é a última que morre. Né? A esperança é a última que morre. E aí eu meio que comungo um pouco com essa pergunta, porque, igual eu falei, às vezes o amor pode oscilar. E o amor, às vezes, ele é sentimento, mas ele é decisão de continuar. Às vezes eu posso até não conseguir acreditar. Mas a esperança, ela é a base, conforme eu falei, como uma terra, para fazer a fé e o amor germinar, ser cultivado e tudo mais. Mas a esperança nossa nunca pode morrer. Porque a nossa única esperança é amor, a maior esperança foi Cristo Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então a nossa esperança, ela nunca pode morrer. Ela tem que, na verdade, constantemente, se ela estiver prestes a morrer, tem que se ressuscitar. Porque a esperança é a base da nossa fé e do nosso amor. Então vamos lá. Então, como que eu vou cultivar essa terra, cultivar esse emocional, cultivar a nossa esperança para que ela não esmoreça, para que ela não venha morrer? Primeiramente, acho que você já deve ter ouvido falar da palavra esperançar. A gente sempre conceitua esperança como um esperar, né? E na verdade, tem certas situações que não tem como a gente viver a esperança se não for esperar. Inclusive, como o próprio conceito da palavra, você está numa fila, você está aguardando, você é atendido pelo médico, você é atendido até pelo mercado e tudo mais. Você tem que esperar a sua vez, esperar o seu momento. Mas a esperança, a palavra esperançar vem, não é só esperar de braços cruzados. Nós temos que ter atitudes, oportunizar. A própria palavra pedir-se, dar-se-vos-á, né? Buscai, batei, achar. Deus, ele se agrada
de atitudes, né? Atitude, né? O Ministério de Jovens, de termos atitudes, da gente esperar, mas a gente também oportunizar a realização, de eu não ficar de braços cruzados, de eu estudar para um concurso, para coisas mais e melhores, para que as coisas venham e melhoram. A esperança, ela é tão eu posso conceituá-la como algo emocional, psicológico e tudo mais, porque na própria psicologia tem algumas escalas, não sei se vocês já ouviram falar, escalas de Beck, que num processo terapêutico, quando você vai avaliar o emocional da pessoa, ela é um questionário, né, que tem os seus scores ali, que no final você vai, de acordo com as respostas da pessoa, tem uma pontuação. Aí vai trazer um nível, o nível e porcentagem. Por exemplo, o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de ideação suicida e tem o nível de esperança ou desesperança, né? Então você pode perceber que é mais uma comprovação, até mesmo científica, que a esperança ela é o emocional, a esperança é o psicológico, os nossos sentimentos, o nível de esperança e desesperança. Aí eu pergunto para você, como que está o seu nível? Não precisa de fazer um questionário desse terapêutico, psicológico, mas como que está o nosso nível de esperança e o nosso nível de desesperança? Né? Às vezes, nós como um todo ou em algumas áreas da nossa vida. Romanos 8, 24 e 25. Pode projetar aí, por favor, Romanos 8, 24 e 25. É um versículo que ele associa a esperança com a paciência. Vamos lá. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então, a fé é a crença nas coisas que eu não vejo, eu acredito. Mas esse esperar contínuo, aí já é a esperança. Então, se eu vou esperar algo que eu não vejo, eu tenho que esperar o quê? Com paciência, né? Esperar. E em 1 Coríntios 15, 19, fala o seguinte: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? 1 Coríntios 15, versículo 19. Esse versículo aqui ele é muito forte. Vou ler novamente. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que esse versículo está nos ensinando aqui? Que a nossa esperança, e eu posso colocar o fé e o amor, não é só na nossa vida terrena aqui. Né? Porque se a gente for viver somente as nossas tribulações terrenas, ou as nossas conquistas materiais, conquistas que é importante, que é fundamental, é claro, nós temos que buscar sermos colocados, estarmos e concorrermos a lugares de cabeça, diante da sociedade e tudo mais, mas isso pós-vida aqui na Terra, porque a nossa esperança, na verdade, do reino de Deus, um reino de justiça, um reino onde não haverá choro, alcançar a glória, né? No nosso arrebatamento individual ou coletivo, né? De sabermos que nós temos esperança que a morte física não é o fim, pelo contrário, é o começo, e que eu vou alcançar essa glória. Então, esperamos Cristo só nessa vida, não é a esperança, apenas essa esperança que a gente deve ter, mas a esperança do reino de Deus aqui na terra, na vida das pessoas. O que eu tenho feito que não é somente para conquistas minhas, pessoais, ou dos meus entes queridos próximos, mas o que eu tenho feito para o reino de Deus, para alcançar vidas, mesmo que seja no oculto do meu quarto, na intimidade do seu quarto, intercedendo e orando por vidas e por pessoas. Isso é o reino de Deus, isso é a esperança, para começar da minha vida. E em Romanos 12, 12,
é um muito rico também, que ele fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Novamente, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. Ou seja, para você ter a esperança, a alegria, a paciência diante de uma tribulação e o perseverar na oração. Lembrando que a palavra de Deus tem lá: orai sem cessar. Então, tudo isso, esse versículo aqui, ele é uma receita, vamos colocar assim, para eu cultivar essa terra, para eu adubar essa terra do meu emocional, para que a minha esperança seja propícia, para que a minha fé e o meu amor seja estruturado. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, a esperança, para ela ser cultivada, tem que ter essa alegria, tem que ter a paciência diante da tribulação e essa perseveração em oração. Lembrando no outro versículo que não é só nessa vida. Para eu viver o pós-vida, né, ou o espiritual, eu preciso viver as ações espirituais, que é a nossa oração. E em Lamentações também, todos conhecem esse texto, 3:21 a 23 diz o seguinte: digo-me, recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o primeiro versículo, versículo 21, é aquele famoso versículo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui fala: minha alma certamente, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui está falando da mente, está falando dos pensamentos. Porque assim como a nossa emoção pode interferir nos nossos pensamentos, na mente, os nossos pensamentos também podem interferir nos nossos sentimentos e, consequentemente, na nossa esperança. Martim Lutero fala que muito, muito famosa essa frase, que eu não posso impedir que os pássaros, né, pousem, ou tem uma outra tradução que fala: defequem sobre a minha cabeça. Se estiver passando ali uma pomba, né, às vezes você não pode, é raro, mas pode acontecer. Mas eu posso impedir que eles façam ninhos, que são os meus pensamentos. O pensamento intrusivo que fala. Que é aquele pensamento que vem à sua mente, que vem à minha mente, do nada. A gente sempre usa esse termo do nada, mas nada é do nada. São pensamentos que vêm em todos os aspectos. Mas se eu começar a alimentar aquele pensamento na minha mente, né, que esses pássaros pousam, tudo que se enraiza na minha mente vai cair no meu coração. Ou seja, o que eu penso eu vou sentir, depois eu vou desejar e eu vou acabar praticando. Então, essa é as portas da nossa alma: pensamento, sentimento, desejo e comportamento. Então, aqui a palavra está falando: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá desesperança? É lembrar de fracassos, é lembrar ou deixar esses pensamentos pousar, né? E esses pensamentos intrusivos, eles podem vir de fora, de um olhar, ou de dentro de nós, da nossa vivência, das nossas histórias. Então, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que me dá desesperança? São pensamentos intrusivos ou sentimentos que estão dentro da gente, de histórias mal elaboradas e mal resolvidas. Agora, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. São histórias, eu creio que todos nós aqui tivemos histórias de vivência, de marcos e marcas também, na caminhada de superação, em que Deus moveu tantas situações difíceis que a gente passou e depois trouxe crescimento, trouxe maturidade. Estamos vivos aí. São essas memórias que a gente tem que trazer à nossa memória, né? São essas histórias para nos trazer esperança hoje. Não é verdade?
Então, não permitir que esses pássaros que voam, esses pensamentos, venham pousar sobre a nossa mente e enraizar em nossas mentes. O que mais que pode comprometer essa terra e, consequentemente, comprometer a nossa esperança? As mágoas e o sentimento de culpas também. A mágoa, ela nos bloqueia em todos os aspectos, tanto emocionalmente, a falta de perdão nos bloqueia também até mesmo diante de Deus. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Quando a gente não perdoa, a gente acaba sendo bloqueado espiritualmente. A culpa constrange. A pessoa não se sente digna de estar na presença, digna de conquistar. Ela pode nos bloquear e nos constranger, não somente na vida espiritual, mas no dia a dia. E o sujeito culposo, ou ele pode ir para a autocomiseração, de coitado, de vítima, ou de acusador, de acusar, né? E quem acusa confessa, tacar pedras e tudo mais. Então isso é como que está o nosso emocional. E quando a gente fala de tratar uma terra, né? Preparar a terra para germinar algo que é a esperança que nós estamos falando, preparar a terra. A gente sempre fala de adubar a terra, semear a terra, né, cultivar, colher da terra, mas nós esquecemos do arar a terra, né? Que todo agricultor, toda pessoa que trabalha com a terra, antes de adubar, de jogar semente, vai arar a terra. É o enfrentamento, o confrontar. Antigamente, há muito tempo, lá no começo, tinha um livro chamado A Patrola de Deus. E esse livro tinha até uma foto de uma patrola e o motorista era uma pombinha, que era o Espírito Santo de Deus. Que vem a ser isso aqui? É a questão do confronto com as nossas emoções. O sofrimento, ele faz parte, ele traz o crescimento. E hoje em dia a gente vive num tempo, quando eu falo assim, a geração de hoje, eu não estou falando dos jovens, estou falando em todas as pessoas vivas, né, que têm contato com a internet, com a influência desse mundo. A gente só busca o que me dá prazer, o que eu gosto, né, o que é esporádico, o que é rápido, né? A gente não sabe esperar. E a gente não consegue esperar, tudo é para ontem. Antigamente era no máximo 5 minutos para ter atenção na internet. Depois 1 minuto, 30 segundos e agora 15 segundos para você focar, né, os TikTok da vida e tudo mais. Então você não tem essa questão do esperar, é só o prazer. Mas não existe crescimento sem ter o sofrimento. E todo sofrimento é para arar essa terra. Eu não sei se você já teve experiência de você pregar sangrando. Eu não sei se muitas vezes a gente pode ter momentos da gente estar muito mal, muito ruim. E você se depara com uma pessoa que precisa você falar de Jesus para ela. Você precisa orar pela vida dela, aconselhar a vida dela. Eu creio que você já passou por isso. Ou você subir aqui na frente, ou no seu ministério, ou, enfim, discipular alguém. Ou lá no seu trabalho na escola, quando a gente vai pregar ou falar numa área em que sangra em mim ou em você, que está mal resolvido, e às vezes a nossa carne vem na mente. Eu não vou falar, eu não vou fazer, porque Deus, você não me curou, não me fez, por mim, como é que eu vou ser um canal para a vida do outro? Vocês estão entendendo, gente? E pregar sangrando. Às vezes em áreas que você não resolveu, que não foi resolvido, e muitas vezes Deus te usa, muitas vezes Deus abençoe. E isso abençoa é para trazer o quê? Primeiramente no nosso caráter e ter a esperança que a gente pode ser. Muitos ministros falam sobre isso, quantas vezes eles ministraram louvor, palavra, cura, mas na casa dele ou na vida da pessoa não teve a cura ainda. Então é isso que é o arar a terra. São aquilo que dói, arranca a tribulação, mas que traz crescimento. Aí Romanos 5, de 2 a 5,
só peguei algumas partes que fala, é um texto também muito conhecido, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos nas tribulações, e as tribulações produzem paciência, a paciência produz esperança, a experiência, e a experiência produz esperança. Novamente, gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos nas tribulações. As tribulações produzem paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Então, tribulações, paciência, experiência e esperança. Vocês viram que a esperança, ela tem o arar a terra, né? A gente pode colocar que a tribulação é o arar a terra. E o arar a terra, para quem já viu a patrola lá, vai cavucar a terra, vai arrancar a raiz, vai arrancar aquilo que tem o mais profundo. O mesmo é na nossa alma. O mais profundo dentro da gente, que está oculto até mesmo aos nossos olhos. E aí, a tribulação, a paciência, a experiência para chegar na esperança e para ser a base do amor e da fé ser cultivado. E outro texto que eu gosto muito, que é em Mateus 13, de 3 a 8, fala da parábola do semeador, né? Que quando semeava, parte, ele saiu a semear, parte caiu no caminho, e foi pisado, e os pássaros comeram. Outra parte caiu em pedregais, sob pedras, e a terra não era profunda, e o sol veio, e a raiz foi muito, muito superficial, nem nasceu direito, e queimou toda aquela semente ali, não germinado. E outra caiu sobre os espinhos, e os espinhos sufocaram aquela planta que nasceu. E outra caiu sobre terra boa, e produziu de uma semente 100, outra 60, outra 30. E essa terra boa é uma terra que foi arada, é uma terra fértil, que tem a esperança, que tem esse bom encontro que a gente falou, com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Trazendo para uma interpretação aqui, aquela que caiu no caminho, os pássaros comeram, essa palavra aqui compara com, esse texto fala a comparação da palavra de Deus caindo no nosso coração. Aí eu quero dar o exemplo da palavra de Deus, e eu quero dar o exemplo também dos nossos sonhos. As sementes são sonhos, né? Só que a terra é o nosso coração, é o nosso emocional, é o nosso nível de esperança. E aquelas que caíram no caminho e que os pássaros roubaram, é o sentimento de incredulidade, é o sentimento de desesperança. Eu não consigo mais sonhar. Eu não consigo mais permitir que uma semente venha ser cultivada, germinar, ter frutos. A infertilidade, a esterilidade espiritual, emocional. Eu não consigo mais sonhar, já desisti. E aquela que caiu sobre as pedras é o sentimento do orgulho, da dura cerviz. Vamos colocar uma pedra nesse assunto, né? Aí carrega a pedra, o assunto mal resolvido e a energia psíquica que a gente utiliza para reprimir e ficar ali dentro. Não vou confessar, não vou. E tudo que é esquecido não é inexistente. E os espinhos que sufocam, representa as mágoas, as culpas, os ressentimentos que eu já tinha falado aqui. E tudo isso precisa o quê? Ser arado, né? A gente tem que permitir que o Espírito Santo, que é a patroa de Deus, faça. É certo que cada um desse aqui, a esperança ela é comprometida em algum aspecto. Agora, essa terra boa é a terra que passou pela tribulação, pela paciência, experiência, para chegar na esperança. Aí eu pergunto para mim, primeiramente, pergunto para você também. Não que a gente se a gente for colocar uma porcentagem aqui de sementes que os pássaros comem, aquelas que estão sob a pedra, aquelas que estão sob os espinhos, ou uma boa terra. A gente não vai colocar 100%, né, ou 90% de esperança da minha fé e amor, mas é possível que tenha áreas da nossa vida que tem pássaros que roubam. Eu nem permito que caia a semente, porque ali eu não acredito mais.
eu não quero sonhar, eu não quero dar esse direito, porque talvez são áreas que tem muita dor, muita decepção, frustração, são áreas inférteis. Algumas áreas da nossa vida tá como pedra, né? Eu coloco uma pedra no assunto, eu não quero que mexa nesse assunto, eu quero enterrar, mas aquele assunto está muito vivo. E muitas vezes a gente quer tirar da nossa memória, da nossa mente, e às vezes a gente é traído nos nossos sonhos, né? Vem na nossa mente quando a gente dorme. E há áreas da nossa vida que estão sufocados com mágoas, ressentimentos, e pode até brotar, mas os frutos são comprometidos. E por último, um outro texto muito conhecido, que é de Jó 14, 7 a 9, tá? Jó 14, 7 a 9, que fala o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os teus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer ao pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então esse texto fala, ó, há esperança mesmo que a árvore for cortada. Há esperança se na terra envelhecer, o tronco morrer. Há esperança. Em Deus há esperança. E aqui pode representar as circunstâncias e as situações que a gente passou na nossa vida. Então, a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. Mas a esperança eu vejo como essa terra, essa base na nossa vida. Amém? E essas águas é o Espírito Santo de Deus. Assim como a criação lá estava tudo destruído e o Espírito Santo pairava sobre as águas, ele está apto a retirar, expulsar esses pássaros, retirar as pedras, retirar os espinhos do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, para que a gente alcance essa boa terra, esse jardim regado e plantado pelo Senhor. Amém? A equipe de louvor vir aqui à frente. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que esse bom encontro, falamos desde o começo, feche os seus olhos, sonda o seu coração nesse momento. Nós falamos do relacionamento com Deus e com o próximo como a ti mesmo. Como que estão os nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos é intimamente ligado com o relacionamento que temos conosco mesmo. Com Deus. É um Deus próximo, um Deus distante, um Deus que está presente. E tudo que nós falamos hoje sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor. A esperança, quais as áreas da minha vida que são áreas inférteis, que eu não quero mais nem acreditar em sonhos, em realizações que Deus pode estar ressuscitando. Áreas da nossa vida que tem essas pedras, né, o orgulho, as pedras que no caminho ali que eu não consigo também, o sol da justiça não tá brilhando, eu estou ocultando, eu estou colocando por culpa, por vergonha. E áreas da nossa vida que está com espinhos, sufocando mágoas, ressentimentos, sufocando a nossa vida, sufocando o nosso coração. E tudo isso são atitudes que a gente precisa ter e fazer, como nós estamos falando de emocional. Primeiramente, confessar ao Espírito Santo de Deus, colocar diante do altar de Deus, trazer à memória aquilo que dá esperança. E a palavra de Deus fala, confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para serem curados. Que a gente não possa ficar nunca só, ter alguém com quem a gente possa estar falando, compartilhando e arando a nossa terra, que é a nossa alma, que é a nossa esperança. A esperança ela precisa ser cultivada. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como nós lemos aqui em Jó 14, 7 a 9, Pai, que o Teu Espírito Santo, como as águas, o Teu Espírito Santo que pairou sobre o dia da criação, vem estar nesse momento adentrando e pousando em nossas vidas e em nossos corações, que nós possamos
arar a terra e permitir que o Senhor venha trabalhar em nós e nunca perder a esperança. Porque nós não queremos viver somente as questões aqui da terra, mas nós queremos viver conectado aos céus, aos teus princípios e à intimidade contigo, Pai. Há esperança, Pai, e a esperança nunca vai morrer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.